Boa noite. Hoje vamos reforçar a fotossíntese da semana passada e vamos falar sobre o assunto também a respeito de caule. A fotossíntese. Bom, semana passada eu falei que a fotossíntese ela é o processo que a planta realiza para a produção do seu próprio alimento. O que é o próprio alimento da planta? A glicose que ela vai produzir. De uma forma simples, assim, para vocês poderem entender. O que acontece? A planta vai retirar o gás carbônico do ar e da energia solar. Esse gás carbônico, junto com a água que a planta vai absorver, com a ação da luz na clorofila, que vai fazer a energia solar se transformar em energia química, a planta vai produzir a glicose e vai liberar o O2 para a atmosfera. A glicose ela vai usar para ser o alimento e o O2 vai estar aqui na atmosfera para outros seres vivos respirar, que é o oxigênio. Então, todo esse processo, é através de todo esse processo que a planta vai produzir, então, seu próprio alimento, que é essencial para ela, que é a glicose, e à medida que ela vai produzindo a glicose, ela elimina o oxigênio. Para que a planta usa essa glicose? O que é esse alimento da planta? É para a realização de suas funções metabólicas. Ou seja, é o combustível da planta, é o principal combustível. Sem ela não vai manter as suas funções vitais, não vai produzir flor, não vai produzir fruto, não vai fazer o que a planta é habituada a fazer. Então, como que eu já disse, a formação da glicose ela vai se dar através da reação química, que vai ser possível, só é possível essa reação química devido à transformação da energia solar em energia química. Então, ali, na hora que a planta absorve o CO2 mais a água, essa luz, essa energia solar vai ter a reação química que vai transformar essa energia solar em energia química. Depois dessa transformação, o processo da fotossíntese vai produzir glicose e liberar o oxigênio. É muito importante a fotossíntese, porque se a fotossíntese que libera o oxigênio, é o oxigênio que nós respiramos. Então, sem a liberação do oxigênio, não teria para a gente respirar. Então, a planta faz esse papel. E esse papel só pode ser feito, a liberação do oxigênio, se a planta realizar a fotossíntese. Certo, gente? Eu acho que deu para ficar mais claro, então, a respeito da fotossíntese. A planta absorve CO2 mais água, vai ocorrer, com a energia da luz solar, vai ocorrer a reação química, vai transformar em energia química, que vai acontecer a fotossíntese liberando a glicose e o O2, certo? Agora vamos falar sobre caule. O que é o caule? A gente já falou do caule, já falou algumas coisas a respeito do caule nas matérias anteriores. Hoje nós vamos dar uma revisada no caule. Por quê? Porque é o caule que transporta toda essa água para as folhas, da raiz até nas folhas. É o caule que dá a sustentação, é o caule que leva o alimento. Então, o caule. O que é o caule? O caule, então, ele vai ser responsável pela sustentação da copa das árvores e ele também é responsável por transportar a seiva elaborada e a seiva bruta que a planta produz, desde a raiz até as folhas. Que é a seiva? Lembrando que a seiva elaborada ela é pelo floema, transportada pelo floema, e a seiva bruta pelo xilema. O caule, como vocês estão vendo aí na figura, ele tem um formato cilíndrico, um corpo cilíndrico. E ele é formado por várias camadas de diversos tipos de tecidos. Quais são esses diversos tipos de tecido? Aí alguns que eu vou falar
às vezes não está marcado aí. E às vezes eu não falo alguns que estão marcados. Então eu vou falar do meu modo de enxergar. A epiderme, que é a casca mais grossa. O córtex, que logo vem, é uma abaixo da outra, então vem de fora para dentro. Epiderme, córtex, fibras do floema primário, aí vem o floema, o xilema e a medula ou cerne. Certo? O floema, como eu já disse, então, transporta a seiva elaborada, o xilema, a seiva bruta, a epiderme é a casca, proteção, as fibras do floema, proteção para o floema mesmo. Antes tem o floema primário que vai passar ali essas fibras, vem junto no floema, tudo para proteção. Se você fere um desses tecidos, principalmente o floema, às vezes você vai lá e corta a casca, não faz nada. Aí você vai aprofundando, aprofundando. Se você chega a cortar o floema, o que você está impedindo? Você está impedindo da seiva elaborada, que é o alimento, que é a glicose da planta, de chegar nos seus devidos locais, aonde ela deveria chegar. Então, você danificou isso, danificou essa parte, você está prejudicando a planta. Alguém já ouviu falar de anel de Malpighi? O anel de Malpighi, o que é? Você corta até chegar no floema, e aí essa seiva vai chegar só até ali. A seiva elaborada vai chegar só até ali. Lembrando que a seiva elaborada vem da onde foi feita a fotossíntese, da folha, geralmente, para as outras partes. Então, você quer que venha mais seiva elaborada para uma produção ali só na copa. Então, para baixo, você vai fazer o anel de Malpighi ali, você vai cortar até chegar no floema. Essa seiva vai vir até ali e vai parar, ou seja, ela vai só alimentar dali para cima, do anel para cima. Então, do anel para cima vai receber mais, se é o fruto que vai receber o alimento, o fruto vai desenvolver mais rápido. Por quê? Porque está indo bastante seiva ali, certo? Então, os tipos de tecido: epiderme, córtex, fibras do floema primário, floema, xilema e a medula, que é o cerne. Então, essas são os tecidos, os tipos de tecido. As principais características agora do caule. Geotropismo negativo é uma característica. Por quê? O caule tem geotropismo negativo porque ele cresce contra a força da gravidade. A raiz é geotropismo positivo. Por quê? Porque ela cresce a favor da força da gravidade. Apresenta nós que estão inseridos nas folhas e nas gemas das plantas. Esses nós, gente, vou falar mais da cana, que é um exemplo mais assim, geralzão para todo mundo lembrar. Desses nós que vão sair as folhas, que ali fica grudada a folha, a gema também fica protegida ali. Na cana, os nós é aqueles que dividem os colmos. Um nó é aquilo, da onde vai sair as raízes. A geminha fica logo em cima, logo ali, acoplada no nó. Então, é do nó que vai sair as folhas e as gemas das plantas também. É ali que está, logo perto do nó. Os caules, eles possuem gemas de onde vão nascer os nós, as folhas, os ramos e as flores. Então, é daquela geminha da flor ali que vai nascer o broto. Aquela geminha do caule é onde vai nascer o broto, as folhas, as flores. Então, um nó, logo acoplado ali a gema. Do nó nasce a geminha ali, pertinho. No nó vai emitir raízes, da gema vai emitir o broto. O meristema, o que é o meristema? O meristema é um tecido vegetal
que ele vai ser responsável pelo crescimento do caule. No caso aqui do nosso exemplo, todos são tecidos, certo? São tecidos meristemáticos, então todos vão crescer, vão desenvolver. Na raiz, lembra que a gente falou do córtex da raiz e dos pelos absorventes, que entre ali um e outro que ocorre o crescimento. Lembra? É tudo meristemas, todos tecidos meristemáticos. Os tipos de caule. Os tipos de caule são aéreos, subterrâneos e aquáticos. Os aéreos são os que a gente costuma ver aí, de árvores, de flor, que eles têm contato direto com o ar da atmosfera. Podem ser tanto rastejantes, eretos, quanto trepadores. Os subterrâneos, eles ficam abaixo do solo, como já fala, subterrâneos. Então, eles ficam abaixo do solo. Eles podem ser os tubérculos, que têm reservas nutritivas, os rizomas, que são raízes que desenvolvem e aí também tem reservas nutritivas. Um exemplo é o gengibre. Então, ali está o caule, está a raiz, está com reserva nutritiva e aí forma, no nosso caso, o exemplo, o gengibre. E os bulbos? Os bulbos são o caule e as folhas modificadas que vão formar ali. No caso, nosso exemplo pode ser a cebola, o alho, são tudo bulbos e são folhas e caules modificados, que transforma ali na cebola e no alho. E os aquáticos, que se desenvolvem na água e eles absorvem através da epiderme. Então, é a casca que vai absorver a água, nutrientes, tudo. Certo, gente? Bom, um pouco do que eu queria falar para vocês hoje. Caule e fotossíntese. Nós estamos terminando uma parte da matéria, já vamos iniciar outra parte, que agora já não tem muito a ver com caule, raiz, esse transporte todo. Então, eu queria que vocês tivessem entendido tudo que a gente conversou durante essas aulas. E qualquer dúvida, para vocês me procurar, me chamar, que a gente vê aí o que pode estar fazendo, respondendo. Certo? Obrigada e até a próxima aula.